A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos. Vamos para o nosso devocional diário de hoje, 10 minutos de graça, 10 minutos ouvindo a palavra do Senhor. Hoje nós vamos meditar na palavra do Senhor num Salmos que é muito conhecido, que é o Salmo 23. Salmo 23. Tá? Então, palavra do Senhor Jesus, Salmos de número 23. Diz assim: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas perante mim uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esse é o Salmo 23, é um salmo muito conhecido, e hoje nós vamos meditar um pouco sobre aquilo que o Salmo 23 traz para nós. É um salmo muito conhecido, muito famoso, mas às vezes nós não paramos para meditar em tudo aquilo que a Bíblia está nos dizendo. Já no versículo 1 ele diz: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O salmista, ele faz uma declaração reconhecendo Deus como sendo o Senhor da vida dele. Ele diz: olha, o Senhor, Deus, é o meu pastor. Então ele reconhece a autoridade, a soberania e o governo de Deus sobre a vida dele. E esse é o primeiro ponto que nós precisamos reconhecer. Nós precisamos reconhecer a Deus como sendo o nosso Senhor, como sendo o Senhor das nossas vidas. E ele diz: olha, o Senhor é o meu pastor, ele é o meu guia. Quem é o pastor? O pastor é aquele que cuida das ovelhas. É aquele que cuida da segurança, do bem-estar das ovelhas, é aquele que supre as suas ovelhas, é aquele que alimenta as ovelhas. E quando Davi reconhece Deus como sendo Senhor e pastor da vida dele, Davi está dizendo: olha, ele é quem cuida de mim, ele é quem cuida da minha segurança, ele é quem me guarda dos lobos. É isso que Davi está reconhecendo. E como consequência de ter Deus como Senhor da vida de Davi, e para nós também, como consequência de termos Deus como Senhor das nossas vidas, Davi ele declara: olha, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Davi está dizendo: olha, porque o Senhor é o meu pastor, porque ele é o dono da minha vida, porque ele é o meu guia, nada me faltará. Davi não está querendo dizer que quando nós temos Deus como Senhor das nossas vidas, que nós não passaremos por momentos difíceis. Sim, nós passaremos, mas nós passaremos por esses momentos com a certeza de que Deus está do nosso lado. Quando Jesus está no barco das nossas vidas, o barco nunca vai naufragar. Porque não importa qual seja a tempestade que vier sobre esse barco, Jesus Cristo, com uma palavra saindo da boca dele, ele que tem poder, tem autoridade sobre todas as coisas, inclusive sobre a natureza, ele diz aos ventos que se acalmem e os ventos se acalmam. Talvez sobre a sua vida, nesse momento que você está vivendo, talvez você está navegando, e todos nós de alguma maneira estamos navegando, pelo grande rio da vida. E talvez você esteja passando por uma tempestade ao longo da sua vida, nesse momento específico da sua vida. Mas olha, se Jesus está no barco da sua vida, esse barco nunca pode naufragar, ele jamais irá afundar, porque basta uma palavra saída da boca de Jesus para que a tempestade se acalme, para que os ventos se acalmem. Olha, às vezes essa tempestade que veio sobre a sua vida, ela tem uma única finalidade: que você clame a Jesus. Talvez em algum momento da sua caminhada, da sua navegação, você se afastou dele. E a maneira que ele encontra de nos levar de volta a ele, de nos fazer irmos até ele, é permitindo que venha uma tempestade. Porque quando vem a tempestade, nós clamamos: olha, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele diz também: olha, deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas. Ele está dizendo: olha, Deus, em meio dessa tempestade, em meio de tudo que eu possa passar nessa vida,
Me faz deitar em pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas. Quando nós estamos no meio de uma tempestade, as águas não estão tranquilas, elas estão turbulentas, elas estão se mexendo, se movimentando, e o barco está movimentando. Então o salmista, ele clama ao Senhor e ele diz, olha, guia-me mansamente a águas tranquilas. Ele clama ao Senhor. Clame ao Senhor. Senhor, faça com que essa tempestade pare. Senhor, guia-me por águas tranquilas. E ele diz, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Ele clama também para que a alma dele tivesse refrigério. Refrigera minha alma. A nossa alma, ela nada mais é do que o conjunto dos nossos sentimentos, de todos os nossos sentimentos, de todas as nossas emoções. Amor, paixão, compaixão, amizade e também sentimentos ruins como a raiva, como o ódio. E ele diz, olha, refrigera minha alma. Ele está dizendo assim, traz refrigério para os meus sentimentos. Ó Deus, traz paz para minha mente, acalma o meu espírito. E ele diz também, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ele faz uma oração, ele diz assim, Deus, guia-me pelo caminho da justiça, me ensina a viver uma vida de retidão, porque eu sei que a ausência da retidão, a ausência da justiça na minha vida, é o que provavelmente causou essa tempestade. Então ele diz, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ele reconhece, olha Deus, quando o Senhor me guia pelas veredas da justiça, o seu nome é glorificado. Quando nós vivemos uma vida de adoração a Jesus Cristo, uma vida que exalta o nome de Jesus, uma vida que mostra para aqueles que estão ao nosso lado, de que agora nós pertencemos a um único Senhor, que é Jesus Cristo. Talvez ao longo da sua vida você já pertenceu a tantos senhores, você já foi escravizado por tantas coisas. Você foi escravizado por sentimentos, você foi escravizado pelo trabalho, você foi escravizado pelo medo, você foi escravizado pela imoralidade sexual, você foi escravizado pelas paixões desse mundo. Mas Jesus, ele quer se tornar o único Senhor da sua vida. E sabe o que acontece quando Jesus se torna o único Senhor da sua vida? Finalmente você descobre o que significa a palavra liberdade. Porque agora você não é mais escravo das suas paixões, dos seus desejos, você não é mais governado pela sua alma, mas você é governado pelo Espírito Santo de Deus, que age na sua vida e que habita dentro de você. Olha que magnífico é isso. Deus, o Deus Criador de todas as coisas, habita em nós. Ele mora em nós. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal alguns, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Novamente o salmista, ele fala de momentos de dificuldade. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande por momentos e lugares difíceis, ainda que eu passe por tribulações, ainda que o meu corpo, ainda que o meu vigor se desfaleça, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ele diz, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Sabe, quando Deus está conosco, quando nós temos uma convicção de que nós estamos em Jesus Cristo e Ele está em nós, ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, nós nada tememos. Sabe qual é a pior coisa que pode nos acontecer nessa vida, aos olhos humanos? Morrermos. Sem a vida, os outros direitos, as outras coisas que nós desfrutaríamos não é possível. Mas aquele que está em Jesus não teme a morte, porque ele sabe que a morte não é o fim para ele. Pelo contrário, ela é o começo de uma nova vida, uma vida verdadeira, habitando eternamente no céu, ao lado do Pai Celestial. O salmista também diz, bondade e misericórdia me seguirão por todos os dias. E ele diz, eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ainda que hajam dificuldades, ainda que em alguns momentos nós desfaleçamos, nós descansamos debaixo de uma promessa. Essa nem é a verdadeira vida. Quando esses olhos se fecharem, nós abriremos os olhos e teremos uma vida verdadeira ao lado do Pai Celestial. E nós habitaremos na casa dele durante toda a eternidade. Nisso reside a nossa fé, nisso reside a nossa segurança. Que não importa o que nos aconteça nessa vida, nós temos uma nova vida que nos foi prometida e é nisso que nós cremos. Que Deus te abençoe.